Bom, então agora, para valer, boa noite a todos, sejam bem-vindos, um prazer estar aqui com vocês e vou tentar passar um pouquinho do meu conhecimento, falar algumas palavras e para que a gente possa junto poder depois ficar meditando, mentalizando cada um, né, no seu papel. Então vamos começar pela leitura do Evangelho. A reencarnação fortalece os laços de família, ao passo que a unidade da existência os rompe. Os laços de família não sofrem destruição alguma com a reencarnação, como pensam certas pessoas. Ao contrário, tornam-se mais fortalecidos e apertados. O princípio oposto, sim, os destrói. No espaço, os espíritos formam grupos ou famílias entrelaçados pela afeição, pela simpatia e pela semelhança das inclinações. Ditosos por se encontrarem juntos, esses espíritos se buscam uns aos outros. A encarnação apenas momentaneamente os separa, porquanto, ao regressarem à erraticidade, novamente se reúnem como amigos que voltam de uma viagem. Muitas vezes até uns seguem a outros na encarnação, vindo aqui reunir-se pelo seu mútuo adiantamento. Se uns encarnam e outros não, nem por isso deixam de estar unidos pelo pensamento. Os que se conservam livres velam pelos que se acham em cativeiro. Os mais adiantados se esforçam por fazer para fazer com que os retardários progridam. Após cada existência, todos têm avançado um passo na senda do aperfeiçoamento. Cada vez menos preso à matéria, mas mais viva se assemelham, mais viva se lhe tornam a afeição recíproca, pela razão mesma de que mais depurada não tem a perturbá-la o egoísmo, nem as sombras das paixões. Podem, portanto, percorrer assim ilimitado número de existências corpóreas, sem que nenhum golpe receba a mútua estima que os liga. Bom, gente, essa lição aqui hoje, eu abri ela por acaso aqui, cheguei para ler, mas tem muito a ver com o que eu vou falar aqui hoje, tentar falar. Mas, antes de tudo, eu resumi uma historinha, vou contar um pouquinho, vou ler essa historinha para vocês, que é de um livro psicografado pelo Chico Xavier, através do Espírito X, que era o Humberto Campos, né? Antigamente escreveu o Brasil, Coração do Mundo. Então eu vou contar uma história e depois eu vou falar para vocês qual o tema da palestra que eu trouxe, tá bom? Uma alma que vai reencarnar pede ao seu anjo: já fiz numerosas romagens pelo mundo, onde só vivi em desequilíbrio e não cumpri os propósitos de Deus. Cansada de tudo isso, anjo bom, venho vos pedir que me dê um serviço mais perto de Deus. E ele pergunta: você sabe o que está pedindo? Ela disse. Aí ele falou: pois, se lhe falhar, as perturbações íntimas serão maiores. Aí ela diz para ele: então, se conseguirá aceitá-los, com o seu amparo, eu espero que sim. Mas qual será este trabalho tão difícil? Ela pergunta. E ele começa: amará a todos com as fibras de teu espírito, mas ninguém reconhecerá. Viverás abençoando e servindo. Nunca te fartará de dar,
mas todos sempre lhe exigirão mais. Terás o nome bendito, mas reclamarão tudo de ti. Embora mereça o primeiro lugar, sempre estará em último. Nutrirá as criaturas com a essência de teu sangue. No entanto, serás apartada de todas elas, como se o mundo esmerasse em te apunhalar o coração. Serás obrigada a sorrir, engolindo as próprias lágrimas. Adornará criaturas para que brilhem nos salões da beleza, mas raras lembrarão de ti. Sempre promoverá a paz, mas será importante sempre promoverá a paz, mas será impotente para aplacar as guerras onde os homens exterminarão uns aos outros. Todas as profissões do planeta são honorificadas com salários justos, mas por estar mais perto de Deus, não terás compensação alguma, nem amoedada. Todos terão horários especiais para o trabalho, mas tu não disporá de descanso e estará permanentemente em vigília, assim como o Pai. Não medirás sacrifícios para auxiliar, esquecendo-te de ti mesmo, e o seu carinho e abnegação serão apelidados de loucura. Zelará pelos outros, mas não zelarão por ti. Fará o pão dos entes amados, porém se servirá dos restos que estiverem na mesa. Viverás, com certeza, bem mais perto de Deus. Enquanto todos descansem, você velará por todos, entre preces e aflições. Viverá, sim, bem mais perto de Deus. Em razão disso, terá o dever de agir com ilimitado amor com que Deus ama. E em prantos, ela já não se aguentando mais de emoção, perguntou para ele: mas anjo bom, qual será essa missão que eu terei? E ele disse para ela: serás mãe. Muito forte, né? Então, aproveitando que nós estamos ainda no mês das mães, eu queria falar alguma coisa que eu intitulei a palestra como Amor de Mãe, né? E começando por falar amor de mãe, nós não precisamos nem mencionar aqui o amor de Maria por Jesus, né, gente? Que foi um exemplo onde todas nós temos, assim, um aperto no coração, e ela disse sim a Deus. Quantas vezes Deus pediu? Ela disse sim ao engravidar, ela disse sim ao se apartar da família. Ela não era ainda casada quando ela resolveu dizer sim para Deus, para trazer o filho dele na terra, para exemplificar e nos mostrar o amor, o que nós temos hoje de sabedoria dentro de nós, de aprendizado dentro de uma religião, nós aprendemos com ele. E a força que ela teve para orientá-lo, para caminhar com ele, né? Porque acho que ele mais orientava ela do que ela. Mas a força dela em apoiar, em acolher, em ir seguir com ele até o fim. Até o último olhar, enquanto os olhos dele estavam abertos, ela olhou para ele, dizendo: vai firme, meu filho, você aguenta. E ela só fechou os dela depois que ele fechou dele. Então, como nós podemos ver aqui também na lição sobre a reencarnação, todos nós, antes de virmos, nós temos o plano reencarnatório, onde nós somos preparados, onde nós vamos ser orientados das missões que nós vamos ter, para onde nós vamos, com quem nós vamos. E você pode pedir, você pode falar, escolher algumas coisas, pode, mas tudo vai depender daquilo que está programado para você, ser mais ou ser menos doloroso. Então, nós mães, quando estamos no plano reencarnatório, nós também escolhemos vir aqui para acolher criaturas
incapazes de... eles só respiram sozinhos, mas não comem, não andam, só choram se estão com alguma dor, e você, como mãe, é obrigada a descobrir até por que aquele choro. Se é dor de barriga, se é dor de ouvido, se está doente ou se não está. Então, você vem para orientar um ser que vai andar, caminhar pela vida através das suas orientações. Mas eles, filhos, também escolhem os pais. Então, nós, como mães e filhos, como uma família, precisamos pensar muito e estar sempre vigilante nessas oportunidades e dizer em casa: nós não estamos juntos por acaso. Nós não viemos no mundo para sofrer. Nós viemos no mundo para trabalhar. E esse trabalho de ser mãe, eu considero um dos mais difíceis ou mais difícil. Gente, quando eu digo mãe, os pais não fiquem tristes não, tá? São os pais juntos, porque muitas mães e muitos pais não seriam nada se não fosse o companheiro ou a companheira junta a ajudar na educação dos filhos. A gente fala mãe porque a mãe carrega o filho, a mãe amamenta o filho, a mãe segura nós. E é um milagre para a gente que é mulher saber que dali de você vai nascer uma criatura que daqui a pouco você vai ver andando barbada pela rua como tantos outros. Mas, então, como eu disse, os filhos vêm também pedindo para ser o filho, ou o filho perfeito, ou o filho desajustado, ou por existências anteriores, como diz aqui, que você tem já, ou pode até escolher, porque por muita afinidade, ou então não, né? Vem para resgate, para que alguém te mostre o caminho que você já trilhou e teve tantas dificuldades, então, não, eu quero ir porque dessa vez eu quero ir naquela família, porque dessa vez eu vou acertar. Então, é onde a gente aprende realmente a amar incondicionalmente. Jesus falava assim: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. A gente ama a Deus sobre todas as coisas, a gente ama incondicionalmente a Deus, ama, mas nós só vamos entender esse amor incondicional no dia em que nos tornarmos mães. E saber que pelos filhos, nós somos capazes de qualquer coisa, de qualquer atitude, de nem pensar se você está sendo observada ou não de determinados acontecimentos, mas você corre em socorro ao teu filho. Você quer ir na frente, você quer segurar, você quer abrir o caminho para ele. Então, aí nós vamos entender o que é amar a Deus incondicionalmente, porque tudo que Ele nos dá, tudo que nós temos, e principalmente os filhos que Ele nos deu para orientar, é pelo amor incondicional que nós temos a Ele, por Ele nos dar tantas bênçãos que acontecem na nossa vida. Nós podemos ter 1 ou 10 filhos. Os dedos das mãos não são iguais. Os 10 também não serão iguais. Então, nós vamos ter que ter a perspicácia de entender que dentro de uma família, cada filho é um. Cada filho tem um jeito de ser. E você procurar ajudar cada um como cada um é. Os valores que a gente passa dentro de uma família são os mesmos para todos em qualquer família, que é o valor do amor, da moral, da ética, da caridade, do perdão, da humildade. Todos esses valores você passa para os teus filhos e você passa com igualdade. Porque muitas pessoas deixam os filhos na escola e acham que a escola tem a obrigação de educar o seu filho para quando ele vier para dentro da tua casa, ele ser uma doçura, né? Tá bem educado, te tratar bem, mas não é assim.
Você leva teu filho para adquirir conhecimentos para a vida, no sentido filosófico, científico, de humanas, exatas, para ele se desenvolver na sociedade. Mas para desenvolver mais ainda na sociedade, ele tem que aprender os valores dentro de casa, com o pai e a mãe, como família. Porque não adianta ele agir de um jeito dentro de casa e lá fora de outro. Isso significa que nós vamos estar falhando na educação dos nossos filhos. Porque o que vai bater lá na frente, quando você educa um filho e chega mais ou menos lá para os 12 anos, 10 anos, você já sabe mais ou menos o que teu filho vai ser. Se ele vai ser do bem, se ele vai ser do mal, ou se ele ainda está meio que desviando para lá ou para cá, sabe? Se você ainda tem tempo de fazer um reajuste ali. Mas a hora que ele chegar na fase adulta, gente, que ele for jogado nesse mundo onde tudo que você ensinou não é nada, porque tudo que é errado vem para cima deles. Gente de toda forma, coisas de todo tipo, sabe? Eles vão ver coisas que jamais sonhariam que poderiam acontecer ou vir. Então, o que vai importar nesse momento? O que vai bater fundo? Aí o amigo chega e fala, não, vamos junto com a galera, nós vamos fazer isso, vamos fazer... É coisa saudável? Primeiro você pensa, é o que a gente deve perguntar para o filho, é coisa saudável? É coisa que você aprendeu dentro de casa? Vai se divertir, você também tem direito de ser feliz. Não é porque você aprendeu os valores dentro de casa, você não vai ser santo, quieto e viver só com a tua família. Vai e através do teu aprendizado, mostre também para os seus amigos o que você tem de bom para doar. Assim como você também pegue de bom o que ele tem para te doar, que você às vezes não aprendeu aqui. Mas se os amigos, você vê que não é nada daquilo que você pensa, vão para um caminho errado, então o que vai bater mais forte dentro do filho? É onde ele vai pesar o que ele aprendeu dentro de casa, a educação que ele teve, o amor que ele foi acolhido, como ele foi tratado, para falar, não, eu não quero isso para mim. Isso não é a minha praia. Vou querer coisas bem mais... Eu vou viver mais, eu vou procurar outras amizades, outros ambientes para ver onde eu me encaixo melhor. Então, dizendo que os filhos, como eles não são iguais, né? Qual o cuidado da gente? É acolher cada um nos momentos que eles precisarem, da forma que ele precisa ser acolhido. Não adianta você falar assim, gente, vem cá, vocês todos. Eu estou falando assim porque eu tive 4 filhos, então eu sei que é uma família grande, mas não é só com a família. Basta ter um, você vai falar com um. Mas aí você fala assim, vem aqui, seu irmão está passando por isso, assim, eu vou explicar para ele uma coisa, porque se vocês passarem por isso, já está explicado, tá? Então você já... Não. Pega teu filho, vá com ele para um quarto, vai dar um passeio, põe no carro, dá uma volta, escuta. Mesmo que você comece a tremer, você fala, ai, não aguento, não acredito que meu filho está pensando isso, meu filho está falando isso. Porque muitas vezes a gente não espera a reação, mas ele é um espírito, ele veio aqui para evoluir, ele veio para crescer e nos ensinar também como pai e mãe. Então, ali naquele momento, talvez, quem vai aprender é você. Né? E aí você olhar com calma, acolher, falar palavras que possam incentivá-lo, que possa elevar a autoestima, para que ele possa ouvir o que ele está precisando naquele momento, mesmo que você tenha que ter uma outra conversa, num outro determinado momento, e avaliando como as coisas ficaram. E aí que eu digo que a maior e a principal e a mais difícil das reformas íntimas está aí. Você começar a fazer a sua reforma íntima como mãe para poder educar um filho. Porque não é fácil. Você conseguir acolher um, acolher outro, você não pensa daquele jeito. E às vezes, e mais ainda, a sua maior reforma íntima,
E mais abençoada será quando você tiver um filho com quem você tem mais afinidade. O que acontece? De você ter mais afinidade com um filho e um outro, ele com você, e você ter menos pelos outros. Mas a sua reforma íntima, ela tem que ser tão trabalhada para que você passe a sentir a mesma afinidade por todos eles. Por todos eles. É o amor que você vai estar exercitando pelo seu sangue, do teu sangue. A criatura que você escolheu para ser o teu filho. Então você tem que ser igual com todos eles. Você precisa. E aí é onde nós começamos as nossas reformas, né? Gente, filhos, quando estão com a gente, eu vou tentar dar um pouquinho mais rápido, porque vai dar um horário ali daqui a pouco. Os filhos, às vezes, eles pedem, eles gritam por limites. E a mãe e o pai não percebem. Nas próprias atitudes deles, eles estão pedindo, pelo amor de Deus, me ajuda, põe limite para eu saber até onde eu posso ir. É onde muitas mães e filhos acabam dando errado, transtornando uma família. Quando um filho vai para o caminho errado, a família toda sofre, desestrutura toda uma família, sabe? Todos sofrem. E quando você é firme lá atrás, que você não é não, o sim é sim, e às vezes o não dói neles, mas dói mais na gente, mas você precisa falar. Então, quando eles pedem, eles estão pedindo esse limite, você tem que estar atenta para isso. Porque muitas vezes, eles estão gritando. Vou até ler aqui umas palavrinhas que eu coloquei. Sejam firmes comigo. Não me mimem demais. Não me deixam criar maus hábitos. Me falem sempre a verdade. Não me proteja das consequências dos meus atos. Só me explique. É só isso que a gente tem que explicar, né? Antes, porque não pode, ele tem a vida dele. Ele é um espírito que veio para passar por aquilo. Você também não pode querer passar pelo teu filho o que é dele passar. Você pode orientar, pode ajudar, pode acolher, mas tem que deixar ele passar os momentos dele. Ensine-me que pedir desculpas não é humilhação, mas arrependimento verdadeiro. Me ensine a ver os valores que me farão prósperos. Então, se você for colocar aqui são só alguns exemplos, são infinitas possibilidades que você pode mostrar para o teu filho. Porque quando você dá asa, você deixa, o filho vai embora sozinho, sem ter quem o ampare, sem ter quem o escute, ele vai sofrer muito. Ele vai sofrer, de qualquer jeito ele vai sofrer, porque todos nós que estamos aqui já fomos crianças um dia e passamos por tudo isso. Mas ele vai sofrer aquilo que ele puder sofrer com mais leveza. Você pode dar essa oportunidade para o teu filho. E outra coisa que eu gostaria muito de falar é que uma família, um pai e uma mãe equilibrados, que convivem bem, que se respeitam, são muito mais importantes na educação do filho do que você falar certas coisas para eles. Porque nós estamos cumprindo com os nossos compromissos, com as nossas responsabilidades, enquanto os criamos. E eles estão vendo que nós estamos ensinando para eles e fazendo aquilo que nós falamos. Nós não estamos só falando e, tá, escutou? Tudo bem? Então tá, agora eu vou deitar, vou assistir minha novela, vou ler meu jornal. Não, nós estamos indo, olha, então tá, então vocês fiquem bem, vão cada um para o teu quarto estudar, que eu estou indo trabalhar, o pai é a mesma coisa. Então, você educa muito mais com exemplos do que com palavras, porque não adianta você falar coisas e fazer outras. Então, a harmonia de um lar também está nesse equilíbrio. E citar aqui somente dois exemplos, para finalizar, de dois
casos que eu ouvi recentemente de duas mães, que eu achei assim, gente, mas que amor, e que amor doído, né? O filho cresceu dentro do lar, teve lá os seus ensinamentos e entrou na faculdade, foi fazer direito, se formou, tal, mas fazia parte da turminha do fundo, vamos dizer assim. A turminha do fundo que não quer prestar atenção, que quer rir, que não quer estudar, então vai lá para o fundo para não amolar ninguém, né? E saiu da faculdade junto com aquela turma, se envolveu com maus elementos, se envolveu com droga e a coisa ficou feia. E essa família sofreu, gente. O que eles sofreram para tirar esse menino dessa vida que ele estava levando. E um menino que tinha tudo, que pôde ter tudo, tinha uma vida boa, casa boa, mãe boa, pai bom, trabalhador, tinha exemplos dentro de casa. Mas não é que um determinado dia a mãe não desistia de forma alguma. Ela acompanhava o menino assim, ela queria saber, o menino punha o pé para fora, você vai fazer, porque ela já sabia, né? Tudo que podia acontecer com o menino dali para fora. E um dia, esse menino não volta para casa. Essa mãe fica louca, se desestrutura totalmente. Aí liga para um amigo, liga para outro, tal. E uma vira e fala para ela assim, tia, uma das amigas, ele me disse que ia para um baile funk numa dessas favelas aí. Essa mulher pega o carro de madrugada, por volta de 2, 3 horas da madrugada, sozinha, sem o marido. Ela vai no meio daquele povo todo. Parece que Deus pôs um escudo nela e uma força nas ações dela, que ela conseguiu enxergar o filho no meio daquele monte de pessoas. Ela catou o menino pelos colarinhos e veio puxando, arrastando ele para dentro do carro. Olha o que uma mãe não faz, gente. Ela podia até chegar ao filho, ter sido baleado, que a senhora, porque nas favelas são assim, né? Tudo tem, é tudo organizadinho. Revólver apontado, os chefes que fazem a guarda, e se você não der a resposta que para eles que consegue convencê-lo, você não entra num lugar desse, de forma alguma. Então, ela pegou o menino, ela arrastou ele para casa, pôs ele no carro e levou. Bom, só finalizando, graças a Deus, o menino hoje é casado com uma médica, tem um filho, uma filha, excelente advogado, caminho reto. Eles conseguiram, com um joelho no chão, com muita falação, com tratamento, o menino subiu. Outro exemplo que eu queria citar aqui, e que eu achei muito sublime, foi o meu filho contar. Ele estudava em São Paulo, ele tinha um professor cego. E desde pequeno ele aprendeu a andar, ele só conseguia andar com a mãe na frente e ele segurando com a mão aqui na mãe. Gente, ele virou professor. A mãe, imagina uma mãe ir todos os dias na escola com o filho, levando, assistindo todas as aulas, escutando as mesmas coisas por anos a fio. Ela sentava na sala e ficava até o filho terminar de dar as aulas dele. E pensa que tempo que ela passou para chegar ali, que o filho dela era um excelente professor numa excelente escola. Olha que exemplo de amor, né? Então, gente, eu vou parar por aqui. Sobre mãe, a gente tem muita coisa para falar, tem coisas para contar, e é um assunto que não tem fim. Então, o mais importante, o que fica? A mãe que ama, a mãe que ora, a mãe que acolhe, a mãe que educa. Gente, ela é muito abençoada, mas ela transfere aquelas bênçãos, aquelas luzes, aquelas energias dela, bloqueiam os males que poderiam acontecer com os filhos. Ela leva, através da sua vibração, das suas orações, do seu querer de amor,
para o caminho que o filho precisa ir e que ela quer que ele vá. Então, é muito importante hoje em dia, em que a gente está vendo tanta coisa louca acontecer, a gente se questionar muito como mãe. Que mãe que eu sou? O que eu faço? O que eu posso fazer mais? Mas o fazer mais é como eu disse, não é mimar, não é dar de bandeja, não é ensinar, é educar, prepará-lo para a vida. Porque, como eu disse no começo, nós não estamos aqui passeando. Viemos a trabalho e, de acordo com a evolução em cada setor da nossa vida, não só espiritual, mas como material, é que nós vamos estar contribuindo na evolução das nossas almas, do nosso caráter, na evolução que Deus espera tanto da gente e que hoje se fala tanto. Precisamos evoluir, precisamos evoluir. Tudo que você lê, que você busca de Deus, de Jesus, é a evolução, porque nós estamos num caminho sem volta, porque a evolução vai acontecer de qualquer jeito. Quem estiver preparado, ótimo. Quem não estiver, é uma pena, porque sabe-se lá que vida que vai viver depois dessa, né? Então, eu vou pedir aqui, já vou fazer uma oração, tá bom? Vamos agradecer, então, essa noite, essa oportunidade de falar sobre mãe, e trazendo aqui como exemplo principal a mãe de Jesus, Nossa Senhora, e pedir a ela para que ela nos cubra com o teu manto, nos envolvendo na sua energia, em tua luz, trazendo para nós toda a sabedoria e toda a capacidade, para que ela também nos guie, para que nós possamos guiar os nossos. Que ela foi infinitamente bondosa e tranquila, dizendo sim a Deus. Vamos também pensar nos momentos difíceis, o que Deus está pedindo para nós, e vamos também dizer sim. Vamos acalmar o coração, acerenar nosso coração, para dar uma resposta sincera a Deus. E vamos dizer que Ele é realmente o nosso amor incondicional, Ele é tudo que Ele representa, que representa nas nossas vidas, Ele é tudo, Ele é o suporte e nos deu tudo para que nós chegássemos onde nós chegamos. E nada é impossível com Deus, com Jesus, com Maria. Então vamos vibrar sempre positivo, largar os pensamentos negativos de lado. Não pensem, porque os pensamentos negativos, eles têm uma possibilidade de de se desenvolverem com muita rapidez. E o bom, até que você retorne para virar aquele jogo, é mais complicado. Porque para o mal tudo é mais fácil. Então vamos pensar só no positivo, gente. Se nós podemos fazer isso, não tem importância falar isso é impossível. Não tem importância. Se é impossível e você quiser, Deus também vai te ajudar, você vai conseguir. O que você mentaliza, o que você pensa, é o que você está programando para a sua vida. Então, agradecendo mais uma vez, Deus, a Jesus, vamos orar uma Ave Maria para agradecer a nossa mãe querida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Jesus nos abençoe a todos. Para terminar nosso encontro de hoje, vamos levar nossos pensamentos até os nossos lares. Vamos levar os nossos pensamentos até os nossos lares, pensar em cada um dos nossos familiares e pedir a todas as nossas famílias e familiares, amigos, parentes, todos aqueles que são seres queridos nos nossos corações, e pedir para que Deus, por toda essa semana, até a próxima,
nos dê força, nos dê alegria, nos dê muita saúde, bom ânimo, boa disposição, para que nós possamos cumprir com as nossas missões. E que Ele esteja em cada um de nossos lares, nos abençoando e nos protegendo e nos guardando sempre. Que assim seja.